Mamãe disse: fique longe do Natal, seu fracasso inútil. Essa mensagem chegou enquanto eu estava estacionada bem em frente à casa deles. A neve se acumulava no para-brisa, o porta-malas cheio de presentes que eu mesma havia embrulhado. Nenhuma ligação, nenhuma explicação, apenas uma frase que encerrou 20 anos de obediência. Então, eu não entrei. Engatei a marcha ré, observei a varanda desaparecer no retrovisor e dirigi até a linha do estado sumir atrás de mim. Na manhã seguinte, o aquecimento deles parou de funcionar. Ao anoitecer, a internet caiu. Às 21h47, ela finalmente mandou mensagem: por favor, conserte isso. Eu apenas sorri, porque ela não fazia ideia do que estava por vir. Antes de contar tudo, curta o vídeo e deixe um comentário dizendo de onde você está ouvindo. Você já precisou se afastar das pessoas que te faziam se sentir pequeno? Suas histórias me lembram que eu não fui a única. Meu nome é Molly Carter. Tenho 33 anos, sou consultora de software e moro em Austin, Texas. Até o último Natal, eu achava que ser a pessoa confiável era motivo de orgulho. Construí toda a minha identidade em torno de consertar os erros dos outros e minha família fez questão de garantir isso. Em todo aniversário, feriado ou emergência, sempre me ligavam primeiro. Aluguel atrasado? A Molly ajuda. Celular quebrado? A Molly paga. Eu não reclamava. Dizia a mim mesma que isso era amor, mesmo quando parecia obrigação disfarçada de dever. Meus pais ainda moram no Missouri, na mesma casa de 2 quartos onde minha irmã e eu crescemos. As paredes cheiram a limpador de pinho velho e café queimado. Mamãe, Margarete, é o tipo de mulher que sempre precisa de plateia. Suas palavras podiam cortar como seda doces com estranhos, afiadas em casa. Papai, Robert, trabalhava na construção até as costas cederem. Depois disso, passou mais tempo reclamando da dor do que tentando melhorar. Mas não foi o corpo que o tornou cruel, foi o orgulho. Perder o controle o deixou amargo. E mamãe aprendeu a falar através do silêncio dele, usando a culpa como segunda língua. E então tem a Kayla, minha irmã mais nova. Tem 28 anos, estuda fisioterapia. Brilhante, engraçada, fácil de amar. A filha de ouro, mas não uma má pessoa. Na verdade, só tentava sobreviver ficando invisível. Ela me dizia: é mais fácil se você deixar a mamãe vencer. E eu deixei, por anos, porque achava que a paz valia o preço de engolir meu orgulho. Mudei-me para Austin há 6 anos, depois de conseguir um grande cliente. Achei que a distância amaciaria as coisas. Não amaciou. As ligações continuavam no mesmo padrão, algumas semanas de silêncio, depois um súbito oi, será que você pode só ajudar com, seguido de mais uma conta. Eu nem lembrava de ter concordado em pagar gás, luz, internet, até o seguro do carro. Eu era a rede de segurança deles e eles nunca perceberam que eu estava desmoronando. Ainda assim, continuei tentando. Todo Natal, dirigia 14 horas para o norte, com os presentes empilhados no porta-malas e a esperança guardada no porta-luvas. Eu dizia a mim mesma: este ano vai ser diferente. Nunca era. Sempre havia algum comentário esperando por mim assim que eu entrava. Você parece cansada, dizia mamãe. Deve ser todo esse trabalho no computador, completava papai. E então a Kayla sussurrava: não deixa isso te afetar. Mas sempre afetava. No último dezembro, porém, tudo parecia diferente. Kayla não voltava para casa fazia um tempo, e nós tínhamos combinado de surpreender nossos pais juntas. Eu já tinha comprado tudo: roupas de inverno pro papai, um colar de ouro para mamãe, mistura para bolo de hortelã para Kayla. Meu carro cheirava a canela e papel de presente. Eu até usei aquele suéter verde ridículo que a Kayla me desafiou a vestir, o que tem luzinhas de Natal bordadas nas mangas. Eu queria acreditar que isso significava algo, que talvez aquele fosse o ano em que mamãe me abraçaria sem procurar um defeito para corrigir. Foi então que chegou a mensagem: fique longe do Natal. Sua inútil fracassada. Eu ainda estava ali, com o motor ligado. Sem contexto, sem motivo, apenas isso. Fiquei olhando para a tela, pensando se ela tinha mandado por engano. Mas eu sabia que não. Era preciso, cirúrgico. Cada palavra escolhida para ferir e ela conseguiu.
Eu não respondi. Não bati na porta. Apenas dei ré na garagem e dirigi até a estrada engolir a neve atrás de mim. Não chorei. Não gritei. Só senti um silêncio pesado, como se algo dentro de mim finalmente tivesse parado de se mover. Foi assim que acabei em um motel barato, logo depois da divisa do estado. As luzes fluorescentes zumbindo, o aquecedor chiando, um sanduíche de posto intocado sobre o criado mudo. Fiquei sentada naquele quarto minúsculo com o celular virado para baixo, o silêncio zunindo nos ouvidos, percebendo que tinha passado toda a vida adulta sendo útil em vez de ser amada. E em algum momento, entre o zumbido do aquecedor e o piscar das luzes de Natal lá fora, percebi que desistir não era fraqueza. Era liberdade. Na manhã seguinte, o sol atravessou as persianas como se não soubesse que o mundo tinha mudado durante a noite. Acordei ainda com o suéter verde, aquele com as luzinhas costuradas que antes me faziam rir. Agora ele parecia mais pesado, como se carregasse o peso de cada só ajuda a gente desta vez em que eu já tinha aceitado. Meu celular estava mudo no criado mudo. Sem pedido de desculpas, sem explicação. Apenas o fantasma daquela mensagem queimado na minha memória. Fiz café no saguão do motel, aquele tipo que tem gosto de papelão e sobrevivência, e abri o laptop. Hábito, eu acho. Por anos, foi assim que comecei todos os dias, fazer login, checar o painel dos clientes e depois verificar as contas dos meus pais. Os nomes deles estavam por toda parte, listas de pagamentos automáticos, contas vinculadas, transferências agendadas. Foi aí que percebi, metade da minha vida digital pertencia às mesmas pessoas que acabavam de me chamar de fracassada. Aquela constatação foi silenciosa, mas brutal como o espelho no qual você olha sem querer. Olhei primeiro a conta do aquecimento. O saldo piscava em vermelho, vencimento para o dia seguinte. Depois, a internet, o seguro do carro, o plano de telefone, todos configurados para debitar da minha conta corrente. Eu podia ter ignorado. Podia ter deixado passar mais um mês, como sempre fazia. Mas algo em mim tinha se partido completamente na noite anterior. E rachaduras, uma vez abertas, não param. Elas se alargam até que tudo o que te mantinha de pé comece a desmoronar. E, às vezes, essa é a única maneira de ver o que existe por baixo. Então liguei para o banco. Minha voz estava calma, quase educada. Preciso me remover de algumas contas vinculadas. A mulher do outro lado perguntou se eu queria agendar ou fazer imediatamente. Imediatamente, respondi. Ela perguntou se eu tinha certeza. Completamente. Quando terminei, recostei na cadeira e ouvi o zumbido suave do aquecedor. Eu esperava sentir culpa. Esperava pânico. Mas não. Havia silêncio. Silêncio de verdade. Não aquele que dói, mas o que respira. Durante anos, eu confundi ser necessária com ser amada. Cada transferência, cada conta paga era mais um pedaço de mim que eu enviava para uma casa que nunca me quis lá dentro. A mensagem da minha mãe não era novidade, apenas honesta. Ela finalmente dissera o que sempre quis dizer: eu só tinha valor enquanto era útil. E agora, não era mais. Abri minha caixa de e-mails. Pilhas de mensagens pareciam dívidas não pagas, recibos, lembretes, renovações automáticas. Comecei a cancelar uma por uma: aquecimento, internet, seguro do carro, plano de telefone. Uma a uma, vi desaparecerem do meu painel, até restarem apenas as minhas próprias contas. Meu nome, minha vida, minha página em branco. Quando terminei, o café já estava frio. Olhei pela janela. A neve derretia no estacionamento do motel, transformando-se em filetes finos sob o sol de inverno. Eu não tinha percebido o quanto vinha vivendo pequena medida em depósitos, em favores, e o quanto era possível existir em silêncio, sem precisar agradar ninguém. Naquela manhã, não me senti pequena. Me senti firme. Meu celular vibrou uma vez, uma mensagem da Kayla. Apenas uma foto da sala deles escura, sem decoração. Ela cancelou o Natal, escreveu. Disse que é culpa sua. Fiquei olhando para a tela, sem raiva, só tristeza. Minha irmã não merecia aquilo, mas dessa vez eu não podia consertar. Digitei em eu sei. Aguenta firme. E apaguei antes de enviar. Velhos hábitos custam a morrer.
Mais tarde, saí para dirigir pela cidade. As ruas estavam cheias de famílias levando árvores no teto dos carros, crianças rindo, músicas de Natal ecoando pelas portas abertas dos cafés. Fiquei pensando se elas sabiam a sorte que tinham de ter lares onde o amor não era usado como arma, mas que não transformavam bondade em moeda. Pela primeira vez, invejei estranhos mais do que senti falta da minha própria família. Naquela noite, sentei-me novamente à janela do motel, o laptop aberto, o cursor piscando em um documento em branco. Eu não sabia o que escrever: um e-mail para minha mãe, uma carta para mim mesma, uma espécie de carta de demissão da família que eu vinha servindo desde que nasci. Em vez disso, digitei 2 palavras e as deixei ali, brilhando na escuridão. Nada mais. Porque essa era a verdade que eu finalmente entendia: finais nem sempre explodem. Às vezes, eles simplesmente se dissolvem, silenciosos, como geada no vidro. Lentos, firmes, irreversíveis. E quando o aquecedor voltou a ronronar ao meu lado, senti o primeiro calor verdadeiro em anos, o calor de saber que eu tinha parado de tentar comprar o meu caminho até o amor. 2 dias depois, eu estava sentada em uma lanchonete na beira da estrada, daquelas que cheiram a torrada queimada e xarope barato. Meu laptop estava aberto, mas eu não trabalhava. Gostava apenas da ilusão de controle, do jeito que a luz azul da tela fazia tudo parecer mais limpo do que realmente era. Do lado de fora, a chuva batia nas janelas em um ritmo suave. O mundo estava cinza e quieto. Foi então que a primeira notificação apareceu no meu celular: pagamento do aquecimento falhou. Não reagi. Apenas observei a tela escurecer novamente, como se tivesse me contado um segredo feito só para mim. 10 minutos depois, outra vibração: serviço de internet suspenso. 1 hora depois, seguro do carro cancelado. Cada alerta chegava como um batimento cardíaco do qual eu não precisava mais me sentir culpada. Eu não havia invadido nada. Não sabotei ninguém. Apenas dei um passo para trás e o sistema desabou sozinho. Durante anos, eu tinha sido o andaime invisível que mantinha aquela casa de pé. Agora, as vigas tinham sumido, e o peso começava a aparecer. Imaginei minha mãe andando de um lado para o outro na cozinha, enrolada naquele velho roupão que ela nunca lavava direito. A voz afiada, culpando o papai, culpando a Kayla, culpando qualquer um menos a si mesma. Eu conseguia ver tudo na minha cabeça: a lâmpada piscando, o silêncio entre as brigas, o frio subindo as escadas porque o aquecedor tinha parado outra vez. E, pela primeira vez, nada daquilo era minha responsabilidade. Perto do meio-dia, Kayla mandou uma mensagem: a luz acabou. A mamãe tá surtando. Ela fica dizendo que não entende o que aconteceu. Fiquei olhando para a tela, o polegar suspenso sobre o teclado. Depois tranquei o celular e o deixei virado para baixo no balcão. Ele vibrou mais 2 vezes antes de ficar em silêncio. Naquela noite, já de volta ao meu quarto de motel, chegou a mensagem final. 21h47, por favor, conserte isso. Nenhum olá, nenhum pedido de desculpas, apenas uma ordem suavizada pelo desespero. Sentei-me na cama, o zumbido do aquecedor baixo e constante ao meu lado. A luz azulada do celular iluminava as bordas do quarto. Pensei em todas as vezes que ela havia dito aquelas palavras antes: conserta isso. Dá um jeito nisso. Como se eu fosse uma central de atendimento para os erros dela. Olhei novamente para o relógio: 21h47. E lembrei do cheiro de hortelã dos presentes ainda no porta-malas do carro intocados, o papel já se curvando nas bordas. Eu já deveria estar em casa naquela hora, sentada na mesma sala de estar sob as luzes de Natal piscando, fingindo que a dor não importava. Mas, em vez disso, eu estava livre. Com frio, mas livre. Digitei uma palavra: não. Depois apaguei. Ela não merecia nem isso. Em vez disso, desliguei o celular, deixei o sóbrio criado mudo e fiquei ali, apenas ouvindo o som baixo e constante do aquecedor do motel. As pessoas acham que vingança é algo barulhento, dramático, cheio de fogo, algo para se vangloriar. Mas o melhor tipo é silencioso. Aquele que, para os outros, parece paz. Na manhã seguinte, a TV do saguão do motel transmitia a previsão do tempo local. Outra nevasca se aproximando do Missouri. Imaginei a velha casa onde cresci escura, sem aquecimento, envolta em um silêncio branco. Eu devia me sentir mal.
Talvez uma parte de mim sentisse. Mas outra sussurrou, é assim que os limites soam. Mais tarde naquele dia, peguei o carro e saí dirigindo sem mapa. A neve virou chuva em algum ponto depois da divisa do condado. Parei em uma área de descanso, observei a água acinzentada se espalhando pelo asfalto e, por fim, liguei o celular novamente. 32 chamadas perdidas. 12 mensagens de voz. As primeiras, cheias de raiva. As seguintes, de medo. No fim, a voz da minha mãe era pequena. Por favor, Molly. A gente não sabe o que fazer. Não ouvi o resto. Apenas apertei excluir. Quando voltei para o carro, o ar parecia mais leve. Girei a chave e as luzes do painel acenderam firmes, confiáveis, minhas. Pela primeira vez, percebi que eu não precisava consertar os erros de ninguém para sentir que pertencia a algum lugar. Dirigi até o chiado do rádio sumir, até restarem apenas o som dos pneus na estrada e a voz suave, segura, dentro da minha cabeça, repetindo o que eu temia dizer há anos: você não deve paz a quem insiste em fazer guerra. Em meados de janeiro, o silêncio começou a mudar. Já não era tranquilo. Era expectativa. Cada dia parecia a pausa antes de uma tempestade. Kayla ligou uma noite, a voz pequena, quase pedindo desculpas. Tem algo errado, ela disse. A mamãe anda esquecendo as coisas. O papai diz que ela está doente. Eles não param de brigar. Eu não soube o que dizer. Passei semanas ignorando o caos deles, tentando reaprender o som do silêncio. Mas uma parte de mim ainda se importava e essa parte se odiava por isso. Apenas mantenha distância, eu disse. Alguns dias depois, o telefone tocou de novo, dessa vez com um número desconhecido. Era a tia Lee. Calma, direta, como sempre foi. Molly, ela disse. Precisamos conversar. Há algo que você precisa saber. Nos encontramos no meio do caminho, em uma lanchonete que cheirava a alvejante gordura de bacon. Ela chegou segurando uma pasta parda gasta, cheia de papéis. Não pediu café. Apenas empurrou a pasta pela mesa e disse: guardei isso por muito tempo. Dentro do envelope havia cópias de cheques, meus cheques, transferências que eu havia feito ao longo dos anos para ajudar com as contas. Mas alguns tinham sido sacados por outra pessoa. Não era minha mãe, nem estava na caligrafia dela. As assinaturas eram todas iguais, inclinadas, masculinas. Do meu pai. Ele vinha movimentando dinheiro entre contas, disse a tia Lee. Usando o nome da sua mãe. Disse a ela que você parou de ajudar faz anos. O barulho do restaurante ficou distante, talheres batendo, portas se abrindo, risadas, tudo se dissolveu em estática. Ele disse para ela que eu os abandonei? Perguntei. A tia Lee assentiu. Ela acreditou. Todos acreditaram. Eu só percebi que estava tremendo quando ela estendeu a mão e segurou a minha. Vou até lá, disse ela. Neste fim de semana. Você precisa saber o que vai acontecer. O sábado amanheceu cinza e gelado. A tia Lee não avisou ninguém, simplesmente apareceu na casa. Kayla já estava lá, deixando as compras. Mamãe abriu a porta de roupão, com os olhos vazios e distantes. E papai, primeiro pareceu surpreso, depois irritado. Aquele tipo de raiva que se esconde atrás da autoridade. Segundo Kayla, a tia Lee entrou como se a casa fosse dela, colocou a pasta sobre a mesa da cozinha e disse: vamos falar sobre o dinheiro. Papai tentou dispensá-la. Isso não é da sua conta. Mas Lee abriu a pasta mesmo assim. Recibos, extratos bancários, cópias de mensagens, tudo se espalhando sobre a mesa como vinho derramado. Ela tinha provas de cada dólar que ele desviou, de cada mentira que contou. Kayla me disse depois que mamãe ficou apenas olhando, em silêncio, e então seu rosto começou a mudar, primeiro confusão, depois horror, e por fim algo que parecia luto. Robert, ela disse baixinho. O que você fez? Ele não respondeu. Apenas levantou-se, murmurando, você não entende. Entrou na cozinha e bateu a porta com tanta força que os quadros na parede entortaram. Por quase meia hora, ninguém falou nada. Depois, mamãe começou a chorar. Não alto, não de forma teatral, apenas um som baixo e quebrado.
Ela olhou para Kayla, depois para a tia Lee. A Molly sabia? Perguntou. Kayla respondeu, agora ela sabe. Quando a tia Lee me ligou naquela noite, sua voz estava firme, mas cansada. Acabou, disse ela. Ele se foi. Sua mãe sabe de tudo. Eu não disse nada. Fiquei sentada na beira da cama, olhando os flocos de neve escorrendo pela janela. O quarto do motel cheirava a detergente e silêncio. Eles querem que eu volte? Perguntei por fim. A tia Lee hesitou. Ela quer falar com você. De verdade. Imaginei a cena velha mesa de jantar, os papéis ainda espalhados, minha mãe sentada ali, no meio dos destroços silenciosos da própria negação. Por um instante, quase senti pena dela. Quase. Mas então lembrei da mensagem: fique longe do Natal, sua inútil fracassada. O jeito como ela a enviou sem pensar, o modo como aquilo me rasgou por dentro. Ela não escreveu aquilo porque foi enganada. Ela tinha escrito aquilo porque acreditava e eu não conseguia desouvir. Respirei fundo. Diga a ela que eu desejo o melhor, falei. Mas eu não vou voltar. A tia Lee suspirou. Ela está tentando, Molly. Eu sei, respondi baixinho. Mas tentar não apaga anos fingindo que nada acontecia. Nos despedimos e desliguei. Por um tempo, fiquei apenas sentada ali, deixando o silêncio preencher o espaço ao meu redor, um silêncio diferente agora, conquistado, não imposto. Então o celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem da Kayla: ele se foi. Mamãe está um caos. Ela não para de dizer seu nome. Digitei uma resposta: sinto muito, mas apaguei. Em vez disso, abri a janela do motel, deixei o ar gelado entrar e sussurrei para a noite: você construiu isso, não eu. Por que ninguém te conta isso sobre a vingança? Às vezes o melhor final não é confronto nem perdão. É simplesmente ir embora e deixar a verdade fazer o estrago por você. Deitei na cama, observando a neve se confundir com as luzes da rua, e um pequeno sorriso cansado surgiu no meu rosto. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Mas agora, finalmente, havia chegado. Uma semana depois, as ligações pararam. Nenhum número desconhecido, nenhuma mensagem de voz carregada de culpa ou raiva. Só silêncio. Era estranho como o caos se consumia rápido quando já não tinha mais combustível. Eu havia alugado um pequeno apartamento temporário, então nada luxuoso, apenas um quarto perto do centro de Austin, com assoalhos rangendo e luz do sol inundando o sofá todas as manhãs. O silêncio ali parecia merecido, não vazio. Pela primeira vez, eu não acordava com alguém precisando de algo de mim. Sem listas, sem contas, sem crises marcadas como urgentes. Kayla mandava mensagens de vez em quando. No começo, curtas: ela está fazendo terapia. Papai continua fora. É estranho sem ele. Depois, uma noite, veio uma mais longa: mamãe fala muito de você. Ela está diferente. Escreve as coisas em vez de gritar. Disse que você tinha razão, que amor não deveria doer assim. Fiquei olhando para a tela até ela apagar. Não sabia exatamente o que sentir, talvez alívio, talvez cansaço. Alguns dias depois, chegou um e-mail da mamãe. O assunto dizia: preciso conversar. A mensagem era uma única frase: sei que falhei com você, mas nunca deixei de te amar. Li duas vezes, uma como filha, outra como a mulher que finalmente parou de sangrar pelos outros. Depois, apertei excluir. Não por raiva, mas por aceitação. Porque amor, quando vira arma, deixa de ser amor. Kayla não entendeu. Ligou naquele fim de semana. Ela está tentando, Molly. De verdade. Eu sei, respondi. Então por que você não pode simplesmente perdoá-la? Olhei pela janela para as luzes suaves e distantes da cidade. Porque perdão não é o mesmo que voltar. Posso desejar paz a ela sem precisar entrar de novo no fogo. Houve um silêncio do outro lado. Você parece fria, disse Kayla baixinho. Talvez, respondi. Ou talvez eu só tenha aprendido, finalmente, o que é o verdadeiro calor. Quando desliguei o telefone, fiquei ali por um bom tempo.
O aquecedor fazia um zumbido baixo ao fundo, e por um instante estranho, pensei no Missouri, no cheiro de limpador de pinho velho, no som do respiradouro quebrado do meu quarto de infância, na neve batendo devagar no vidro. Nada disso doía mais. Só existia. Voltei a correr, consegui 2 novos clientes, enchi meu apartamento de plantas que quase não precisavam de cuidado, mas ainda assim cresciam. Aprendi a cozinhar algo além de miojo. E quando as pessoas perguntavam sobre minha família, parei de inventar desculpas. Eu só dizia: somos distantes. Era simples, honesto e verdadeiro. Numa tarde, enquanto o céu se tingia de laranja e violeta, tirei do fundo do armário o suéter verde de Natal, aquele com luzinhas bordadas. Eu o havia guardado, mesmo sem querer. Dobrei-o com cuidado, coloquei sobre o parapeito da varanda e deixei o vento levá-lo. Ele desceu devagar, girando uma vez antes de se prender nos galhos da árvore abaixo. As pequenas luzes brilharam sob o sol que se apagava, como se ainda tentassem acender. Aquele foi meu último adeus. As pessoas sempre imaginam a vingança como algo grandioso, cinematográfico. Mas a minha terminou em silêncio, sem testemunhas, sem aplausos, apenas paz. A paz que não precisa ser provada. Servi uma xícara de chá, abri mais a janela e deixei o ar frio preencher o quarto. Em algum lugar lá fora, eu sabia que minha família estava aprendendo a viver sem mim e eu, finalmente, aprendendo a viver sem eles. Às vezes, o silêncio é a vingança mais barulhenta. Ele não grita, não se anuncia. Apenas se instala suave, final, absoluto. Gente como meus pais acha que controle vem do barulho dos gritos, da culpa, das exigências sem fim. Mas o verdadeiro controle, eu aprendi, é escolher não responder. É escolher a paz em vez da permissão. Eu não os odeio. Não mais. O ódio ainda te prende à história, ainda te faz voltar para o próximo capítulo. Eu simplesmente parei de voltar. E quando você para de voltar, a história termina nos seus termos. Hoje, quando as festas chegam, eu não dirijo para o norte. Não embrulho presentes que ninguém valoriza. Acendo uma vela, preparo um chá de hortelã e deixo o silêncio preencher cada canto do meu apartamento. Às vezes, penso naquela mensagem "fique longe do Natal" e percebo que foi o melhor presente que ela já me deu. Porque ir embora não foi crueldade. Foi sobrevivência. Se você já precisou traçar esse limite, se já amou alguém que só via seu valor quando você era útil, então sabe do que eu estou falando. Você não é sem coração por proteger sua paz. Só cansou de se queimar. E se você já passou por isso, se essa história toca fundo demais, deixe um comentário e me diga de onde está ouvindo. Eu leio todos. Eles me lembram que histórias como a minha não são raras, só raramente contadas em voz alta. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva para não perder a próxima história. Porque, às vezes, a única maneira de reconstruir uma vida é parar, de uma vez por todas, de consertar a dos outros.